Muito bom dia, graça e paz, da paz do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, aqui nos foi ortogado. Bendito seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, ao qual nos concede essa graça de estarmos aqui realizando esse café com Deus. Sejam todos bem-vindos. Um bom dia a todos. Nosso Deus nos conceda sempre essa oportunidade, conforme a vontade dele em nossas vidas, enquanto ele nos conceder podermos estarmos aqui, estamos realizando esta obra que pertence a ele. Vamos entrar na terceira fase do julgamento de Jesus. Cada fase nós observamos algo específico, direcionado exemplarmente para nós observarmos, termos o discernimento e colocarmos em prática. E nesse terceiro momento de julgamento de Jesus, nessa terceira etapa, temos algo a aprender, com certeza, e o Espírito Santo vai nos direcionar nesse momento. Vamos ler do versículo 13 ao 25, mas há um versículo específico aqui, ao qual será destacado. Vamos ler então e orar. Então Pilatos convocando o chefe dos sacerdotes, todas as demais autoridades judaicas e o povo, respondeu-lhes, entregaste-me este homem como amotinador do povo. Todavia, tenho interrogado na vossa presença, nada constatei contra ele. Ou é em letra maiúscula, referindo Deus. Dos crimes de que os acusais. Tampouco Herodes encontrou alguma falta nele, pois no mandou de volta. E não existe nada digno de morte realizado por ele. Ou seja, ele não fez nada que merecesse morrer. Portanto, após submetê-lo a açoites, libertarei ele. Pois conforme a tradição, ele deveria dar liberdade a um detento judeu por causa da Páscoa. Contudo, todo o povo gritou a uma voz: acaba com este e solta-nos Barrabás. Ora, Barrabás havia sido condenado e estava na prisão por causa de uma rebelião na cidade e por ter cometido um assassinato. Mas Pilatos desejava soltar Jesus e voltou a argumentar com a multidão. Eles, entretanto, gritavam ainda mais: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, declarou ao povo: que mal fez este homem? De fato, motivo algum encontrei contra ele para condená-lo à morte. Sendo assim, depois de açoitá-lo, vou soltá-lo. Mas a multidão reivindicava insistentemente aos brados que ele fosse crucificado. E o clamor do povo prevaleceu. E assim Pilatos resolveu dar-lhe o que desejavam. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por causa da rebelião que causara e do homicídio que cometera, mas por quem
clamava o povo e entregou Jesus à vontade deles. Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do universo, bendito seja o teu nome, Pai. Louvamos e te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos concede em nossas vidas, por mais esta oportunidade, por estarmos aqui respirando diante de Ti, cumprindo, Pai, o legado que nos foi ortogado pelo Teu Espírito Santo, de levarmos a Tua palavra. E pedimos nesta hora, Espírito Santo de Deus, nos concede o discernimento, a compreensão do que foi lido, nos dá essa capacidade, Espírito Santo, de assimilarmos, nos traz a revelação que cabe somente a Ti, Senhor Espírito Santo, nos trazer a respeito desse fato. Em nome de Jesus, colocamos cada vida, cada família aos Teus cuidados em Tuas mãos, Pai. Guarda, protege, livra todos de qualquer mal deste mundo. Abre, meu Deus, as portas que nós precisamos encontrá-las abertas. E por elas, envia a Tua providência. Envia, meu Deus, o Teu socorro, a Tua ajuda a cada um, conforme as necessidades. E acima de tudo, a Tua vontade prevaleça para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvamos a Deus pela confiança dEle depositada em nossa fé. Todos os dias devemos orar a Deus nesse sentido. Pai, não nos deixe que a nossa fé venha desvanecer, esgotar. Essa é uma oração, uma parte da oração que precisa estar engajado em teu espírito. De pedir a Deus que Ele não permita que esgote a tua fé, como Jesus fez intercedendo por Pedro diante do Pai. Antes de Jesus ser levado ali para ser interrogado. Aqui nessa terceira etapa do julgamento de Jesus, encerrando aqui o julgamento dele, Deus achou bem necessário que assim acontecesse, porque são lições que são passadas para nós como igreja, para que nós olhemos de como as pessoas elas são enganadas e iludidas por tradições. As tradições religiosas, as tradições governamentais, ou seja, as leis, elas são muitas vezes uma armadilha muito perigosa contra a igreja. E o fato e a prova disso está aqui nessa leitura, que o apóstolo Lucas, direcionado pelo Espírito Santo, escreveu e está nos trazendo nesse momento. Pilatos, ele vai, dentro da posição dele, ele já havia recebido aqueles acusadores de Jesus, não havia encontrado nada e não encontraria, e jamais alguém encontrará algo que possa acusar Jesus de alguma coisa errada. Ele é perfeito, ele é justo, é verdadeiro. Então, não existe. Jesus nunca deu brecha para nada errado. Ele passou por essas experiências porque diante delas ele sabia que
ensinamentos seriam trazidos para abrir os nossos olhos, com relação principalmente a tradições religiosas e demais tradições criadas pela imaginação do homem e que tem influenciado a igreja. E a igreja não pode ser influenciada por tradições. E a igreja, infelizmente, hoje, no presente, como aconteceu na época das revelações das 7 igrejas na Ásia, ali na ilha de Pátima, ao apóstolo João, nós vemos como a maioria daquelas igrejas, com exceção de uma, elas foram influenciadas pelas tradições. E aí você viu o resultado. Então, compete a nós observar o quê? O que compete a nós, como seguidores de Jesus, como igreja, seguir as tradições por medo da influência negativa dessas tradições de querer fazer algum mal contra a sua vida, ou submeter a elas e desagradar a Deus, porque vai ser um momento que Deus vai cobrar de cada um. Então Pilatos convocando, agora é Pilatos que convoca o povo. No primeiro julgamento que houve deles, dos acusadores contra Jesus diante de Pilatos, o povo é que veio a Pilatos. Agora não. Pilatos recebe Jesus de volta, mandado por Herodes, porque ele havia mandado para Herodes, e ocorreu aquele milagre na vida de Herodes e de Pilatos, que eram inimigos e deixaram de ser inimigos. Um benefício que foi trazido ali, que não foi observado por Herodes, embora Herodes desejasse que Jesus fizesse algum sinal, mas o sinal ele fez. Mas só que eles não perceberam, porque não tinha discernimento para perceber. Entregaste-me, ele chama o povo, chama os líderes, sacerdotes. Então Pilatos, convocando os chefes dos sacerdotes, todas as demais autoridades judaicas e o povo. Agora tem muito mais pessoas. Agora tem uma aglomeração de muito mais pessoas, de muito mais autoridades, do que da primeira vez e do que da segunda vez. E aqui que vai entrar a questão da tradição. Aí Pilatos vai expor o que ele pensa. Ponderou-lhe: entregaste-me este homem, ou seja, vocês me entregaram esse homem, Jesus, como amotinador do povo. Todavia, tenho interrogado na vossa presença. Ele já tinha interrogado Jesus na primeira vez, na presença deles. Nada constatei contra ele, dos crimes de que os acusais. Pilatos estava ciente de que Jesus era inocente, sem dúvida alguma. Pilatos, na sua posição em que ele se encontrava, e na sua sã consciência, que depois ele perde, ele tinha plena convicção de que Jesus era inocente. Tampouco aí ele confirma, nem Herodes encontrou alguma falta nele. Nem eu encontrei, nem Herodes. Por isso que ele mandou de volta para mim. E não existia nada digno de morte a realizar por ele. Ou seja, de Herodes realizar contra Jesus, e muito menos Pilatos. Portanto, após submeter o açoito, vou liberá-lo. Senão vamos mandar açoitar ele e soltar ele. Mas aí entra a questão de quê? Das tradições. Pois conforme as tradições, é aí que o inimigo encontrou uma brecha para crucificar Jesus. Por meio dos religiosos.
quando os religiosos, quando os líderes religiosos, eles abraçam as tradições, não sabem a armadilha que eles estão armando para si próprios. Porque nós não devemos jamais sermos direcionados como igreja pelas tradições, sejam religiosas ou humanas, deste mundo. A nossa direção, a diretriz que nós temos que buscar para a nossa conduta, nosso viver, é a palavra. É o ensinamento de Jesus. Aquilo que não está na palavra, não está no ensinamento de Jesus, é coisa do homem. Não adianta nós dizer, não, mas criaram-se tal lei e nós devemos obedecer essa tal lei. Mas essa tal lei ofere a lei de Deus. Então, aquilo vai se tornando uma tradição e aí se subjuga toda a igreja sobre aquela tradição por causa de que o inimigo astutamente conseguiu fazer com que essas tradições se infiltrassem no seio da igreja e dominassem a igreja. Aí vamos supor, daqui a alguns anos, alguém aí tem uma ideia, cria-se uma lei onde você não possa ler a Bíblia, não possa se congregar. Aquilo se torna uma tradição. E aí, se você for pego lendo a Bíblia, você é morto, porque existem países assim, infelizmente. Aí você vai se submeter a uma tradição? Ou vai fazer a vontade de Deus? Porque Jesus disse que aquele que ama Ele, a palavra dele está nessa pessoa. Deus se faz morada nessa pessoa. Como é que Deus está fazendo morada em mim? Se eu estou sendo influenciado por tradições religiosas e humanas. Porque existem várias tradições religiosas antibíblicas que é aplicado pelas igrejas. Não vou falar aqui. Quem tiver entendimento aí, leia, peça o Espírito Santo, que a palavra está bem clara. Não vou entrar nessa questão. Quer conhecer? Todos sabem que eles sabem que a verdade está aqui. E que aquilo é tradição. Mas se submeterem, porque vão mudar agora de que maneira? Vamos ter peito, coragem para dizer não a essas tradições e ser diferente e fazer a vontade de Deus, como está escrito? Duvido muito que sejam capazes de fazer isso, porque já estão envolvidos demais. Aí não tem como voltar atrás, como aconteceu com Judas Iscariote. Se envolveu demais, quando quis voltar não houve mais possibilidade de voltar. Então nós temos que ter cuidado com essas tradições. Separar aquilo que é tradição religiosa, humana ou política do mundo, do sistema mundial, separar isso da palavra. Viver pela palavra é mais importante, porque a própria palavra testifica disso. Que importa-se primeiro obedecermos a Deus. A minha regra de fé é a palavra. Ela que me orienta, ela que me diz e como eu devo viver seguindo a Jesus. Se entrar alguma tradição no meio religioso, como já entrou, e tem várias delas, e é aplicado na igreja, está sendo aplicado na igreja, tradições religiosas, que não há nenhuma base bíblica. Não existe uma base bíblica.
Se eu mostrasse aqui, eu mostrava e provaria, e nós já falamos. Basta você entender. Basta você buscar o discernimento, ler a palavra de Deus. Não vi nenhum pastor nesses 41 anos, 2 anos que Deus me escolheu para servir a Ele. Não vi até hoje nenhum pastor falar contra essas tradições, não aceitar essas tradições em suas igrejas. Podem eles estar certos em 99% do que eles estão fazendo, mas tem deixado as tradições entrarem na igreja, e foram exatamente as tradições religiosas que foi o motivo para se buscar a crucificar Jesus, que é um justo, em troca da liberdade de um criminoso. Então, as tradições entrando dentro da igreja, ela está condenando os justos na igreja e estão acolhendo os que estão errados. E sendo participante disso, como diz a própria palavra, elas também são dignas da mesma condenação. Então estamos vivendo tempos difíceis. Não difícil por questões de luta, mas por questões de tradições, ideologias que são completamente contrárias à palavra de Deus. Vou dar só um exemplo de uma tradição criada aí, e que se tornou exatamente um marco na igreja, que todos se submetem a isso. A ceia, por exemplo, vou dar só um exemplo da Santa Ceia, dentro da igreja. Para quem é dada a ceia na igreja? Para quem é dada a Santa Ceia? Você pode usar o argumento que você quiser. Você pode dizer, mas toda igreja faz isso. Mas é porque toda igreja faz isso? A palavra diz que você deve fazer? Qual foi o exemplo de Jesus na ceia? E por que a igreja hoje, a igreja cristã, religiosa, por que essa igreja que se diz que segue Jesus não segue o exemplo da Santa Ceia de Jesus? Se ele mesmo disse que deveríamos fazer em memória dele da maneira como ele fez. Porque entrou as tradições. E a tradição entrou, envolveu a igreja e passaram a fazer de maneira diferente do que Jesus ensinou. Ou por acaso não estão fazendo de maneira diferente? Para quem é dado a ceia? É escolhido a dedo. Não, só pode participar da ceia se tiver cumprido essa regra, essa mais outra regra, e essa outra regra, dessa maneira. Quando Jesus deu a ceia, a Santa Ceia de Jesus, a última Santa Ceia, nós já estivemos estudando aqui no Evangelho de Lucas. Quando Jesus deu a última ceia com os seus discípulos, Jesus não expôs nenhuma regra. Ele não colocou nenhuma tradição religiosa que viesse discernir, aliás, e definir de como deveria ser feito daquela maneira. Ele apenas deu a ceia da maneira como ele fez e apenas fez a menção de que todas as vezes que nós assim a fizéssemos em memória dele. Mas ele não escolheu ninguém. Ele não escolheu nem aquele que estava com o diabo no coração. Porque Satanás já havia entrado no coração de Judas Iscariote, e ele fala isso lá. Satanás já havia entrado no coração de Judas Iscariote antes dele tomar a Santa Ceia. Agora, se você souber, ou se líder religioso, que Satanás está no coração de alguém lá dentro da igreja,
Você vai dar a ceia a ele ou não? Você vai dar a ceia a algum pecador dentro da igreja ou não, que você considera pecador? Porque você separa os que são pecadores e os que não são. Provavelmente você deve ter alguma procuração de Deus, eu não conheço, mas vai que você tenha, que você seja tão especial a esse ponto, porque até hoje não tenho conhecimento e que assim Deus tenha feito. Então a ceia, hoje ela é uma questão de tradição religiosa. A ceia é aplicada por questão de tradição religiosa hoje. Não é por questão da palavra, porque não é feito como a palavra ensina. E são poucos que têm coragem de falar essa verdade. São poucos. Porque primeiro, quando Jesus deu a ceia, ninguém estava salvo. Tinha pessoas que nem convertida era. Tinha pessoas que tinham... Satanás já tinha entrado na vida delas. Havia ali, declaradamente, pessoas mentirosas, inseguras, e que foram capazes, logo depois da ceia, negar em julgamento a existência de que ele, em algum momento, conhecesse Jesus. Porque quem que estava salvo? E depois que Jesus morreu na cruz, se ele determinou que ela era a última ceia, era aquela, e deveria se seguir aquele exemplo, aí veio as tradições religiosas. Satanás levanta alguém com um pensamento, uma ideia diferente, uma ideologia, implanta, e a igreja abraça, e a igreja começa a deixar de lado pessoas que se dedicam muito mais a Deus do que aqueles que você imagina que seja tão santo e que aí você está dando a ceia para eles pela aparência deles ou pelo dinheiro deles. Deus conhece a intenção do teu coração. Não é pela palavra. Isso eu garanto que não é pela palavra. Porque se fosse pela palavra, você fazia igual a Jesus. Ah, mas o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios. O apóstolo Paulo fala lá em Coríntios e ele coloca uma única observação. É que nós não devemos participar sem discernir o corpo de Jesus. Mas quem está lá, todos sabem o significado do corpo de Jesus. Quem está lá, todos sabem. Algum tempo atrás, olha aí, ó. Vamos dar alguns exemplos. Havia uma tradição atrás de que o crente, o cristão, o seguidor de Jesus, não poderia usar a televisão, de que o gás botando o fogão era uma coisa do diabo. Você nem imagina, você talvez nunca tenha ouvido falar disso. Mas eu tenho conhecimento disso. Existem outras tradições que foram enfiadas na igreja. Não, a pessoa que ela é junta, ela não é digna de participar da ceia. Aí hoje já mudaram. Hoje já pode, hoje mudaram essa tradição. Então, o que Jesus está trazendo nessa palavra, o Espírito Santo nessa palavra, é para nós termos cuidado com as tradições religiosas, porque foram essas tradições religiosas que foi a base de condenar Jesus à morte de cruz e soltar um injusto, um criminoso que merecia ser condenado. E Jesus não era merecedor, porque ele era justo. E a prova disso está aqui pessoas ímpias testificando que Jesus não era merecedor da morte pelo qual estava sendo reivindicada por aqueles religiosos, por aquelas autoridades religiosas. Você pode adquirir um diploma religioso, não vai fazer diferença nenhuma. O papel não faz diferença nenhuma diante de Deus, se você é teólogo ou não.
Isso aí diante de Deus não tem valor nenhum. O que tem valor de Deus nas nossas vidas é nós olharmos para a palavra, é nós vivermos direcionado para a palavra, mesmo que todos sejam contra. Você pode falar o que quiser, né? Isso não me afeta em nada, porque eu estou consciente, plenamente, de que estou ensinando a verdade. Estamos aqui ensinando a verdade. Essa é a verdade. Pode ser contra, não estou pedindo ninguém para me convidar a pregar na sua igreja. Entendeu? Não estou pedindo a ninguém. E nem peço. Nunca pedi. Para que algum pastor me concedesse a oportunidade de pregar na igreja dele. Né? Eu prego a palavra. Onde Deus abrir a porta. E estamos pregando aqui. Se um ou dois ou mais vão dar ouvido e crer, bendito seja o nome do Senhor. Mas as tradições religiosas entraram na igreja e mudaram o comportamento da igreja diante de Deus, deixando de seguir o exemplo da palavra para seguir essas tradições. E algum dia isso vai ser colocado em pratos limpos diante de Deus. Porque quantos justos, quantos filhos, homens e mulheres de Deus, dedicados a Deus, pessoas simples, humildes, dedicadas em oração a Deus. Eu me lembro de uma história de um pastor, uma história verídica, de um pastor que tinha uma igreja de 5.000 membros. Uma igreja grande, com muitas pessoas de posse e outras pessoas simples, de menos posse. E havia uma viúva na igreja dele, fiel no dízimo. Isso ele sabia que ela era fiel no dízimo. Ela desenvolvia o dízimo certinho todo mês. Uma senhora bem idosa. Mas toda vez que esse pastor ele pedia uma contribuição, uma oferta à igreja para algum investimento na igreja, a viuvinha não tinha para dar. E ele observava que ele começou a observar que essa viúva nunca vinha na frente trazer uma oferta. Ela trazia o dízimo, mas a oferta ela não tinha para dar. Aí conta a história que ele teve um sonho, esse pastor. Ele teve um sonho, tipo uma visão de Deus para falar com ele. Naquela visão, aquele sonho que ele teve, faleceu aquela viúva da igreja dele e em seguida também ele faleceu. Ambos foram se encontrar nos céus. Estavam na fila da recompensa para receber o galardão. E ele, na visão, olhando e observando as pessoas recebendo seus galardões, e ele já pensando o quão grande seria o galardão dele, porque ele tinha uma igreja de 5.000 membros. Mas a viuvinha estava na frente dele. Aí ele, quando ele percebe que a viúva estava na frente dele para receber a recompensa antes dele, aí ele já começa na visão a imaginar que tipo de recompensa vai ter essa viúva. Ela só dava o dízimo, nunca ofertava nada na igreja. Isso passando na mente dele na visão, no sonho, na visão dele, que Deus deu a ele, porque Deus estava corrigindo ele através da visão. Aí ele orou, observando assim, a viúva foi lá e recebeu uma chave de uma mansão. Isso na visão, uma mansão enorme. Aí ele disse, se essa viúva recebeu essa mansão, aí imagina o que eu vou receber. O que eu vou receber é muito maior. Aí chegou a vez dele. Quando chegou a vez dele, Deus dá a ele uma chave de uma casinha pequena lá nos céus. Aí ele fica indignado com Deus. Mas Senhor, como é que pode? Eu trabalhei a vida toda pregando para 5.000 pessoas, ganhei 5.000 almas para ti na terra. E tu vem me dar como recompensa uma casinha pequena aqui no céu. E aquela viúva
que pertencia, que fazia parte da minha igreja lá na terra, que só dava o dízimo, o senhor dá uma casona a ela, uma mansão? Por quê? Aí ele recebe a resposta de Deus. Você sabe por que você tinha 5 mil membros na tua igreja? Não foi por esforço nenhum teu, não. Era pelas orações daquela viúva. Porque enquanto você estava dormindo, ela estava orando por você. Ela estava orando para as almas serem salvas. Aí ele se acordou e pensou o quanto ele estava errado. Então, essas tradições se infiltram na igreja de maneira errada e as pessoas acolhem, defende, entendeu? E bate contra quem fala a verdade, despreza quem fala a verdade, mas quem vai julgar é Deus. É por isso que muitas dessas pessoas vão ficar de fora do reino de Deus e vão dizendo assim: Senhor, nós estávamos na tua igreja todo dia, orávamos na tua igreja, tínhamos comunhão contigo na igreja. Tinha comunhão, era participar da ceia. Orávamos pelos enfermos, eram curados, expulsávamos os demônios no teu nome, e como é que tu nos deixa do lado de fora? E Jesus disse: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, que eu nem vos conheço. Porque conhecendo a minha verdade, não a praticaste. Então, amada igreja, é uma palavra séria, é uma palavra direcionada à igreja de Jesus. E se nós que queremos alcançar, pela graça dele, essa vida eterna, nós temos que ter muito cuidado com essas tradições e não deixar elas nos envolver. Fazemos a nossa parte, porque Deus direciona nós fazemos, da maneira como Deus nos direciona a fazer, e deixe que cada um dessas pessoas preste conta a Deus, mas ser influenciado por esse tipo de tradições. Nós não devemos ser. A igreja de Jesus não pode ser influenciada por tradições religiosas ou humanas, criadas pela imaginação do homem, trazidas, porque na realidade são todas criadas pela imaginação do homem, onde Satanás sempre influencia as pessoas nisso. Aí está aqui, ó, conforme a tradição. Havia uma tradição na época, exatamente naquela época, naquele dia. Pilatos, ele tinha a autoridade de soltar um preso que ele quisesse e condenar o outro a ser crucificado. Ele escolheria um dos presos e tal. Mas Jesus nem estava na prisão. Ele estava sendo julgado. A multidão fez o quê? Começou a gritar e a exigir que Pilatos soltasse Barrabás, o criminoso, era assassino, e no lugar dele colocasse Jesus e crucificasse Jesus, que era justo. Por causa de quê? Das tradições religiosas deles. Então nós não devemos deixarmos sermos envolvidos por as tradições, porque ela é uma armadilha do diabo. Porque essas tradições, quando elas se infiltram na igreja, a pessoa passa então a deixar o mundo, as coisas do mundo a entrar dentro da igreja. Porque começa por uma coisinha pequena e depois você está todo envolvido. Todo envolvido. De maneira que você se submete. Qualquer decisão que venha contrário à igreja, você se submete. Porque você tem medo. Porque você não sabe fazer igual os discípulos fizeram. Não abriram mão da fidelidade a Deus, mesmo que isso custou a morte deles. Com exceção à morte de João, que não aconteceu. Mas dos demais todos foram mortos. Sofreram como ninguém. Mas não negaram Jesus. Não deixaram de servir a Jesus. No exemplo que Jesus falou. A questão de Paulo, lá em Coríntios, capítulo 11, é porque eles lá estavam fazendo algo diferente. Eles estavam fazendo
onde eles pensavam só nele e desprezavam os mais humildes e assim envergonhando aqueles que serviam a Deus. Aí Paulo disse, não é desse jeito que vocês têm que fazer, não. Vocês não têm o que comer em casa? Então você não pode chegar na igreja, porque a ceia era diferente. A ceia, naquela época, a pessoa chegava e ia participando, comia à vontade, bebia à vontade. Hoje é colocar um cálicezinho e um pedacinho de pão. Mas mesmo assim, ele já tem as pessoas certas para receber, para colocar. Porque ele já impõe isso na mente das pessoas. Ó, se você não tiver assim, se você não estiver fazendo isso, se você não encaixar nessas condutas religiosas, de tradição da religião, então você não pode participar da ceia. Quem é o homem? Quem é o homem para determinar quem ou quem não deve participar da ceia? É apenas um ponto. Se eu fosse falar num outro ponto aqui, mais sério ainda, mais escandalizado você ficaria. Por quê? Porque aqui estamos falando de que nesse julgamento de Jesus, que o que pesou no julgamento de Jesus, o que pesou no julgamento de Jesus para a condenação dele, foram as tradições religiosas da época. As tradições em que Pilatos teve que se submeter, porque o povo exigiu dele que fizesse assim. E para agradar o povo, aí para você agradar uns, você dá ceia. E para outros que também têm o mesmo direito, você nega. Ou não faz isso na tua igreja. Ou você tem coragem de dizer na tua igreja, quem quiser participar, participe. Examina você mesmo, olha a sua consciência. Se você crê que isso aqui é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, então você tem o direito de participar. Ah, você é um pecador, você não pode participar. Então os discípulos não poderiam participar. Ah, o Satanás entrou no teu coração, você não pode participar da ceia. Então como é que Judas participou da ceia? Judas Iscariote. Jesus não negou. Se ele próprio Jesus não negou, por que hoje se nega? Por que hoje se separa as pessoas que devem ou não devem participar da ceia? São tradições que foram infiltradas dentro da igreja, tradições religiosas criadas por mentes humanas que estavam persuadidas pelo inimigo, achando que estava sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus e não estava. E nunca estiveram. Mas já enraizou-se dentro da própria igreja. E agora para arrancar essas raízes, essas pessoas não têm coragem. Porque aí vai bater de frente com tudo que eles anunciaram antes. E como é que eles vão ficar a cara deles? Aqui eu posso falar claramente sobre essa verdade. Mas em igreja nenhuma eu vou me permitir falar isso. Mas a verdade é essa. A verdade está aqui. O que pesou na condenação de Jesus, ele sendo justo, em troca de um criminoso, o que pesou foi o quê? As tradições religiosas. As tradições da época, criada pelo próprio homem, não foi determinada por Deus. E tem aí muitas tradições do homem interferindo nas coisas de Deus e condenando quem não é merecedor de condenação. Impedindo pessoas de servir a Deus, tendo o coração muito mais limpo do que quem está proibindo. Porque aqui por lá nós vemos aí os exemplos e as situações. E vai, por que acontece isso? Acontece isso por quê? Porque estão fazendo acepção de pessoas, porque estão negando aos pequeninos o mesmo direito. Então, amado, deixamos essa igreja, essa reflexão, que é uma reflexão séria. Muitos vão falar mal, muitos vão aí se revoltar, e a prova de que a palavra é a verdade mesmo. Porque Jesus ele usou sempre a palavra para confrontar.
Ninguém tem que estar usando a palavra para massagear ego de ninguém. Nós não temos o que está escrito aqui. Se você conseguir me provar o contrário do que está escrito aqui, então você me escreve, você me manda para mim. Manda dentro da Bíblia. Manda com os textos da palavra. Que aí eu vou analisar. E diante de Deus, no Espírito Santo, vou buscar o discernimento. Se o que você está mandando é realmente o que está escrito e que é verdade. Você tem coragem de fazer isso? Você tem argumento para isso? Então faça. Me diga que eu estou errado. Me diga que aquilo que nós estamos pregando está errado. Que não está na Bíblia. Que Jesus não deu a ceia para pessoas que nem salva eram. Nem se converteram. Você dá ceia para alguém que não é convertido, que você sabe que não é convertido. Jesus deu a ceia sabendo que Pedro não era convertido. Nem depois da ressurreição de Jesus, Pedro ainda não estava convertido. Olha o exemplo lá, na beira da praia, depois da ressurreição, quando Jesus recebe aqueles 7 discípulos, que vinham de uma pesca também frustrada. E Jesus em particular fala com Pedro, porque Pedro foi a única pessoa que Jesus usou a mesma frase 2 vezes. Pedro, quando tu te converteres. Falou isso antes de Jesus morrer na cruz, e Jesus falou depois da ressurreição. A mesma palavra para Pedro. Quando tu te converteres, fortalece teus irmãos. Você é convertido? Então qual irmão você tem fortalecido? É a palavra. Jesus deu a ceia para quem não era convertido. Deu a ceia para ladrão. Deu a ceia para incrédulo. Ou não tinha no meio de Jesus pessoa incrédula? No meio dos discípulos. Estou falando do meio dos discípulos. Não tinha pessoa incrédula? Tomé não era incrédulo, não? O próprio Jesus afirmou isso, que ele era incrédulo. Seja crente, não seja incrédulo. Não, se eu não ver isso, se eu não ver ele da maneira como vocês disseram que viram, mas se eu não vi, se eu não tocar na ferida dele, aí eu não vou acreditar no que vocês estão dizendo, não. Isso por acaso é uma forma de se crer ou é uma incredulidade? Aí Jesus chegou para ele e foi logo contestando. Não seja desse jeito, Tomé. Não seja incrédulo desse jeito, seja crente, seja verdadeiro. Se crê pela fé. Jesus deu a ceia de seres, fazei isto, até que eu venha. Estão fazendo do jeito que Jesus disse que deveríamos fazer? Faz não. Não faz de jeito nenhum. É só um exemplo de que as tradições é que está matando a igreja. As tradições religiosas entraram dentro da igreja e está matando espiritualmente a igreja. Infelizmente é isso que está acontecendo. E o Espírito Santo está me trazendo aqui exatamente para despertar. Você está fazendo a coisa certa, continue fazendo. E ore para que o Espírito Santo corrija dentro da igreja o que está errado. Para que eles não se percam. Para que Deus tenha misericórdia e venha transformar, abrir o entendimento dessas pessoas, para que eles tenham também coragem, ousadia, intrepidez, como os apóstolos pediram a Deus que desse a ele intrepidez, coragem, para enfrentar o que eles teriam que enfrentar, estavam enfrentando. O importante hoje é a pessoa estar na igreja. Se ela tem dinheiro, o importante é ela estar na igreja. Porque está contribuindo e está te proporcionando a você ter uma vida de regalia. E você não se importa com mais ninguém. É a grande verdade. Gosto que não gosto, mas é a verdade. Pastor que ama a sua igreja hoje, existe, mas é raríssimo. Porque o verdadeiro pastor é aquele que dá a vida pela igreja,
E como é que você dá vida pela igreja se você não socorre nenhum de que precisa na igreja? Mesmo podendo socorrer, você não socorre. Mesmo sabendo a situação da pessoa, você não faz por onde ajudar. Tendo condições, tendo por onde. Tendo os meios que Deus colocou na tua vida. Aí entra o que o apóstolo João... Eu nunca sei ler as cartas de João. Se nunca leu as cartas de João, leia que você vai encontrar onde João ele menciona isso e ainda faz a interrogação. Por acaso existe o amor de Deus na vida dessa pessoa que age desta maneira? E ele dá o exemplo lá. Então são tradições religiosas que estão matando espiritualmente a igreja hoje. E se a igreja não se despertar para romper com essas tradições religiosas, vai acontecer o que está na Bíblia. Um cego guiando outro cego cairão no mesmo buraco. Vão tudo cair no mesmo buraco. E os céus não é buraco não. Pode ter certeza disso. O buraco que está falando aqui não é o céu não, porque no céu não tem buraco não. No inferno tem, mas no céu não tem não. Então, amada igreja de Jesus, desperte. Leia a palavra, dia a dia, peça discernimento. Vá pela palavra, vá pela conversa de ninguém não, vá pela palavra. Respeite a todos, devemos respeitar a todos, mas não devemos nos submeter àquilo que está contra a palavra. Deixa falar da maneira que quiserem falar, mas se Deus te concedeu o discernimento da palavra e a pessoa está mostrando de maneira errada, então você fica no que a palavra de Deus está te garantindo e está te sustentando. Porque essa palavra que nos sustenta. Porque ela demonstra a graça de Deus e a salvação em Cristo Jesus às nossas vidas. Não gostam, não vão gostar, e muitos não vão gostar. Tem pastor aí que se levanta contra mim, de todo jeito. Proíbe as pessoas da igreja dele até entrar em contato comigo. De assistir às lives que nós pregamos. Nós sabemos, as pessoas contam. E eu vou estar preocupado. O problema é dessa pessoa e Deus. Porque quem consegue dizer ao contrário? De que nós não estamos pregando a verdade? De que nós não estamos ensinando a verdade genuína da palavra? Sem armação, sem interesse nenhum. Quem pode me provar o contrário? Não existe, porque estamos falando a verdade. E ninguém pode ir contra a verdade, ninguém vence a verdade. Porque cedo ou mais tarde vai prevalecer essa verdade. Os olhos vão se abrir. O povo vão adquirindo mais entendimento, porque o Espírito Santo é quem está cuidando da igreja do povo. Não são os líderes, não. Porque os líderes estão, a maioria, envolvidos com tradições religiosas. Como recentemente nós vimos aí um líder religioso em redes nacionais demonstrando uma atitude totalmente contrária ao ensinamento da palavra de Deus. Um grande líder, não vou falar por questões que eu não posso falar, mas todos viram e já sabem de quem se trata. Como é que um líder religioso que prega a palavra de Deus abraça o mal, abraça tudo que é contra a Bíblia? Qual é o interesse de ter feito isso? É por isso que eu digo que a palavra de Deus está dizendo. O que pesou na condenação de Jesus foi as tradições religiosas. E essas tradições religiosas, elas têm sido inventadas, criadas, muitas outras, substituindo essa, e tem infiltrado na igreja e está matando espiritualmente a igreja. Porque é como uma lavagem cerebral.
Vai ouvindo, e a pessoa se envolve naquilo que vai ouvindo de errado, e o errado passa a ser certo e o certo é errado. Porque o povo da igreja deveria estar lendo a palavra, deveria estar orando, pedindo ao Espírito Santo o discernimento dia a dia dessa palavra. Não estou pedindo você para afastar-se de igreja nenhuma. Todos precisam se congregar. Mas Paulo diz uma frase pela qual você deve ponderar. Examina tudo e retém o bem. Se você está num ambiente onde se prega o bem e o mal, onde se fala a verdade, onde se fala a verdade e oculta o erro, o que você deve fazer? Você guarda a verdade e o que está errado você deixa de lado. Examina, mas retenha somente o que é certo, o que é correto, e o que está dentro da palavra de Deus você guarda para você, porque você está guardando a tua vida com Deus. E essas pessoas é que vão prestar conta a Deus. Mas não se iluda, não se deixe ser envolvido por essas tradições religiosas. Faça a sua parte como cristão, faça a sua parte, nem que seja só você fazendo. Mas pelo menos você está fazendo para salvar a sua alma. Porque nós estamos aqui preocupados com isso, é com a salvação da alma. Da igreja se despertar para ser salva. É por isso que o amor se esfria dentro da igreja. A fidelidade já não é. As pessoas já não buscam a Deus como antigamente. Já não se comprometem com as coisas de Deus como antigamente. Por quê? Porque a igreja abriu as portas para as tradições do mundo, para as coisas do mundo se enraizar dentro da igreja. Depois que se enraiza, o mal já está feito. Então que a graça de Deus conceda a cada um discernimento espiritual da palavra de Deus. Cuidado com as tradições religiosas, porque foram essas tradições religiosas que pesaram na condenação de Jesus, o justo. E hoje essas tradições estão condenando muitos justos que estão dentro da igreja. Muitas pessoas que realmente buscam Deus de coração, que têm uma vida dedicada somente a Deus. Mas por causa dessas tradições que você defende, você condena essas pessoas. E que não está na Bíblia, não tem base bíblica nenhuma. Porque é tradição. Então que Deus tenha misericórdia de ti e se conserte antes que seja tarde. Porque a justiça de Deus está bem perto de descer do céu. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, louvamos e te agradecemos por essa palavra. Espírito Santo, desperta a igreja. Espírito Santo, dá descimento à igreja. Espírito Santo, leva a tua igreja, o povo de Deus, a buscar mais e mais conhecimento dessa palavra. Protege essa igreja, protege esse povo dessas influências malignas, dessas tradições malignas, que só faz o mal, que prende e escraviza a mente e o espírito das pessoas ao engano, deixando de servir ao Senhor como se deve servir, meu Deus, por causa dessas tradições religiosas enganosas, falciosas e muitas vezes até malignas. Pai querido, tem misericórdia da tua igreja. Abre o entendimento da tua igreja. Tua igreja já não é mais comprometida contigo como era antigamente. As pessoas já não são mais dedicadas a ti como eram dedicadas antigamente. Porque essas tradições influenciaram essas pessoas, Pai. Então tem misericórdia, meu Pai, em nome de Jesus. Liberta essa igreja. Liberta dessas garras. Liberta, meu Deus, dessas garras, dessas tradições religiosas, humanas. Tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Abre os olhos espirituais, Espírito Santo, da tua igreja, para que eles vejam e dá a eles a capacidade de discernir entre o bem e o mal e reter para eles somente aquilo que é bom, que é proveitoso, que edifica. No nome de Jesus, Pai. Louvamos e te agradecemos. Abençoa Israel, Jerusalém, prospera, guarda livre de todos aqueles inimigos
envergonha todos eles, nos guarda e nos protege também, Pai, de todos os dados inflamados do maligno, de toda seta que assola o meio-dia, de toda peste que anda na escuridão, de toda ordem de mortandade, de todos esses demônios que se rastejam buscando sempre uma presa. Então guarda os teus filhos, guarda a tua igreja para que não se torne presa do inimigo, guarda a tua igreja para que não se torne presa e escrava, meu Deus, de tradições que não coincide, meu Deus, em nada com a tua palavra. Então liberta o teu povo, liberta a tua igreja, Pai. Dissipa todo o mal, dissipa toda a obra do mal. Seja repreendido todo o principado, toda a potestade, toda a hoste espiritual da maldade, todo o príncipe das trevas desse século. Dissipa, Pai, em nome de Jesus. Usa da tua misericórdia, Pai, porque estão usando o teu nome em vão. Faz justiça. Porque hoje usa mais o teu nome em vão do que, meu Deus, anunciar a tua verdade como ela é. Então colocamos essas vidas diante de ti, suplicamos a tua misericórdia por eles, mas que o Senhor faça justiça. Para aqueles que não querem, meu Deus, obedecer a tua palavra, que o Senhor faça justiça. Abra os olhos da tua igreja. Guarda, protege a tua igreja. Meu Deus, não deixa a tua igreja se perder. No nome de Jesus, que pedimos e te agradecemos, Pai. Amém. Muito obrigado, meu amado. Louvado seja Deus. Não vamos deixar de falar a verdade de Deus. Pregamos a verdade de Deus. Se você crer, você será salvo. Assim está escrito. Amém.